Olá a todos, meu nome é Valéria Rosenfeld, eu sou médica, intensivista e nutróloga e sou coordenadora do Departamento Científico da Nestlé Health Science. Nós estamos muito felizes e em casa, protegidos, como deve ser nesse momento, isolados, mas ainda tentando estar bastante perto de vocês para dividir perguntas e respostas com grandes especialistas. Então, o tema que nos cabe hoje é conversar um pouquinho sobre como proceder em pacientes com câncer e tratamento oncológico no momento da pandemia do coronavírus. A gente hoje vai conversar com o Dr. Tiago William Carnier Jorge, ele é oncologista clínico com ênfase em tumores gastrointestinais e do sistema nervoso central da Beneficência Portuguesa em São Paulo, e ele é coordenador de inovação em oncologia da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Olá, doutor Tiago, muito obrigada por estar aqui com a gente compartilhando esse momento. E a minha primeira pergunta é: como é que a gente faz um overview desse paciente oncológico, né? A gente sabe que existe o paciente no início do diagnóstico, o paciente já com algum tratamento, o paciente com cirurgia marcada, o paciente que faz medicação oral em casa. Como é que a gente se comporta com esses pacientes neste momento de pandemia? Olá, Valéria, é um prazer estar aqui hoje podendo falar com vocês. A gente basicamente está dividindo os pacientes em dois grandes grupos, pacientes que já estão em tratamentos ativos e pacientes que por algum acaso necessitariam do início desse tratamento agora. Os pacientes que tiveram diagnóstico recente, a primeira coisa que a gente sempre se pergunta é: ele necessita começar agora ou um atraso em torno de 1 mês, 2 meses não trará prejuízos para esse paciente? Tudo isso porque, se esse paciente acaba procurando o serviço de saúde nesse momento, ele provavelmente tem uma chance maior de se infectar. Os pacientes que já estão em tratamento são pacientes que a gente acaba observando cada caso a caso. Pacientes que estão em tratamentos que são muito mielossupressivos, pacientes que estão em tratamentos que a gente não pode parar neste momento, a gente acaba continuando o tratamento, até o guideline da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e a gente tenta adaptar as doses ou o fluxo desse paciente dentro do hospital. Pacientes que, por acaso, estão em tratamentos em que o benefício da continuidade do tratamento não é tão grande assim, a gente está segurando ou atrasando um pouquinho esse tratamento. Então, são casos, por exemplo, de pacientes que estão em adjuvância, estão nos últimos meses de adjuvância, último ciclo. Muitas pessoas estão até parando esses tratamentos, porque o benefício que ela traz nesse momento é muito pequeno comparado com uma possível infecção de coronavírus em vigência de tratamento. Muito bem. E como é que as clínicas e os hospitais e as clínicas que fazem atendimento a esses pacientes oncológicos estão se adequando para atender esse paciente? E como é que fica a telemedicina nesse contexto atual para o paciente oncológico? Além disso, de tentar tirar da clínica pacientes que não necessitariam estar dentro da clínica, a gente tem um fluxo completamente diferente dos pacientes que precisam realmente estar dentro do serviço de saúde. Então, por exemplo, pacientes que estão em acompanhamento pacientes que estão com quimioterapias ou tratamentos orais, tipo hormonioterapia para câncer de mama, a gente está evitando que esses pacientes venham às clínicas. Para isso, a gente utiliza a telemedicina foi liberada por uma portaria recente do Ministério da Saúde. Ela deve ser feita apenas para pacientes que já estão em acompanhamento, ou seja, uma primeira consulta e assim por diante, não deve ser feita, isso ainda não é permitido, esse paciente não pode conhecer o médico através de telemedicina. Ela deve ser utilizada tanto para triagem de pacientes, então, por exemplo, paciente que está sintomático em casa durante um tratamento, ele entra em contato com o médico e o médico consegue fazer uma triagem. Você precisa vir para o pronto-socorro ou não, você não precisa vir para o pronto-socorro. E também para acompanhamento de pacientes que às vezes precisam de uma troca de receita, que se cheque um exame, coisas que não precisam de uma intervenção imediata. Já os pacientes que precisam estar na clínica, nós temos fluxos completamente diferentes para esses pacientes. Então, por exemplo, a gente tem contato com alguns médicos de fora do Brasil e esses médicos, por exemplo, relatam que nos hospitais deles, dentro da garagem existem tendas de triagem, onde tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde, se eles relatam sintomas, contato com pessoas que estão infectadas, essas pessoas seguem um fluxo completamente diferente ou são colocadas em quarentena.
Pacientes que não têm esses sintomas, eles acabam entrando e eles acabam indo por um fluxo dentro da clínica e dentro do hospital, onde o menos possível esse paciente vai ter contato com outras pessoas, e então a gente reduziu o número de intervenções, reduziu o número de enfermeiros que entram no quarto e assim por diante. Os pacientes que têm sintomas e que vão precisar ser atendidos também, eles acabam já recebendo as máscaras, recebendo a orientação e vão com um fluxo completamente diferente, onde existem outras pessoas que estão infectadas e, consequentemente, a gente consegue fazer um isolamento destes pacientes. E quanto ao uso de EPIs, dos equipamentos de proteção individual, como é que um paciente oncológico pode ficar tranquilo dentro de uma clínica sobre o que é correto ou não com relação ao uso de EPIs pelos profissionais de saúde? Isso é bastante interessante da gente dizer, porque não são só os EPIs, é tudo o que acontece no back-office que esses pacientes às vezes não têm ideia de que está acontecendo. Então, por exemplo, dentro do nosso hospital, o fluxo está sendo: todo paciente que é atendido, logo após o atendimento, toda essa sala é novamente higienizada. Então, o paciente não vê mais entre uma consulta e outra, o pessoal da limpeza acaba passando soluções como hipoclorito a 1% e que tem já a característica de eliminar o vírus que pode ter ficado pela superfície. A gente sabe que existe contato, pode existir infecção por contato com superfícies que entraram em contato com gotículas que contêm o vírus, e essa pessoa pode colocar a mão na boca, a mão nos olhos e, consequentemente, se infectar. Os próprios profissionais de saúde estão sempre lavando as mãos, utilizando álcool 70 e assim por diante. Os profissionais de saúde, eles utilizam máscaras quando eles estão em contato com pacientes sintomáticos, tá? Então, o paciente que ele está sintomático, a gente acaba pedindo para o profissional de saúde utilizar a máscara, e aí a máscara cirúrgica. A máscara N95 está sendo utilizada por profissionais de saúde que estão em contato com pacientes, e há eliminação de aerossóis nesse contato, então procedimentos de intubação, procedimentos que possam entrar em contato com aerossóis, que aí a própria máscara cirúrgica acaba não segurando. Os pacientes que estão sintomáticos, eles recebem máscaras na entrada para que eles não acabem eliminando, e o fluxo dele, de novo, é completamente diferente. Outros tipos de EPI, como avental e assim por diante, a gente acaba colocando para pessoas que têm um contato muito estrito com o paciente. Então, principalmente enfermeiras ou médicos que vão entrar em contato com fluidos e assim por diante, que é o que a gente chama de precaução de contato. Então, toda vez que um paciente, por exemplo, interna, a gente acaba colocando como precauções de contato para esse paciente também. Já se ele tem a suspeita ou a confirmação do Covid, toda a equipe de saúde entra com precauções de contato contra esse paciente. Tá. Com relação à higiene pessoal desses pacientes, o que vocês têm recomendado? Existe alguma atenção especial para algum item ou algo que seja extremamente importante no paciente oncológico? O que a gente acaba falando, o paciente oncológico é um paciente que tem mais susceptibilidade a contrair infecções de maneira geral. Boa parte deles é imunossuprimido, principalmente os pacientes que estão em tratamentos mais mieloablativos, como, por exemplo, ou imunossupressores, como, por exemplo, pacientes que estão fazendo tratamento para linfomas, pacientes que acabaram de passar por um transplante de medula e assim por diante. Principalmente os pacientes hematológicos são os que acabam tendo mais susceptibilidade a esse tipo de infecção. A gente acaba orientando para eles as medidas clássicas para todo mundo, como, por exemplo, higienização das mãos frequentes, não tocar o rosto, não tocar o nariz, tentar evitar a máscara se não estiver sintomático, porque esses pacientes acabam tocando mais o rosto, porque a máscara incomoda, então o tempo todo você está mexendo. Não utilizar luvas, de preferência ficar dentro de casa. Se alguma pessoa sintomática estiver em contato com você, não entre em contato com essa pessoa sintomática, peça para a pessoa se isolar, de preferência num cômodo isolado da casa e com banheiro próprio, não dividir talheres, não dividir copos, não dividir pratos e assim por diante, porque há essa transmissão por gotículas que podem estar na superfície. Então, são esses os tipos de coisa que a gente pede, assim, não, esse paciente de preferência não sair de casa, mas se por acaso ele sair de casa, chegar em casa e tentar tomar um banho, tirar aquela roupa que estava utilizando e deixar num cômodo separado da casa para que essa roupa não tenha contato com as outras roupas e só trazer de volta depois que ela tiver sido lavada. São esses os tipos de coisa que a gente acaba pedindo para os pacientes fazer.
E com relação aos alimentos? Algum alimento proibido? Alguma forma de higienizar diferente? Algum tipo de restrição? Pode comer cru, não pode? Pode comer japonês, não pode? Como é que a gente faz com relação a isso? Na verdade, a gente não tem nenhuma proibição nesse sentido, como a maioria dos pacientes, e principalmente sem saber a procedência do alimento, a gente sempre pede para que esse paciente higienize muito bem o alimento. Então, até quando o paciente chega ou alguém que tem contato com um paciente oncológico chega com os alimentos em casa, a gente pede de preferência que essa pessoa higienize os alimentos antes de colocar dentro da geladeira ou dentro do compartimento onde tenham outros alimentos. Pacientes que vão se alimentar de frutas, de legumes, que estejam crus, a gente pede de preferência que ele higienize muito bem esses alimentos antes de acabar consumindo. Então, de preferência, se der para limpar com hipoclorito, fazer um pouquinho de água sanitária num balde de água e assim por diante, é bastante interessante. Não há nenhuma restrição propriamente dita dos alimentos, assim, e também não há nenhum alimento que a gente fala, coma isso que vai te fazer melhor ou vá te proteger da infecção pelo Covid. A grande questão é realmente evitar contato com pessoas sintomáticas e as superfícies e demais coisas relacionadas ao alimento serem muito bem higienizadas para evitar a infecção destes pacientes. Com relação ao paciente oncológico, o senhor acha que, o senhor já começou a comentar sobre isso, mas existe algum medicamento ou alimentação que proteja, que ajude nesse momento? Existe alguma coisa específica para isso? Não existe. O que a gente tem são alguns relatos ainda do uso de hidroxicloroquina com ou sem azitromicina de outros países. Isso provavelmente só vai ser utilizado em pacientes muito sintomáticos ou pacientes graves, mas, de novo, isso ainda não é comprovado. O estudo francês é um estudo muito pequeno e a gente sabe que a maioria dos pacientes oncológicos acabam sendo pacientes que têm uma polifarmácia, que a gente chama. São pacientes que já tomam alguns outros remédios, tanto para controle de sintomas, quanto para outras doenças que eles apresentem. Então, a gente pede para que não tome absolutamente nada sem contato com o seu médico prévio, para saber se pode ou não tomar, para que isso talvez não interfira com o próprio tratamento que esse paciente está utilizando. Eu sei que está em voga, eu sei que o presidente Trump dos Estados Unidos citou esse estudo, o próprio presidente brasileiro acabou citando esse estudo, mas esse estudo ainda não tem comprovação científica. Tá? Então, por favor, evitem de utilizar essas medicações sem liberação do seu médico assistente. Quanto à alimentação, de novo, não existe nenhum tipo de alimento que a gente prefira ou não prefira nesse momento, a única coisa são as medidas de higienização, mas como em qualquer paciente oncológico, o que vale é se alimentar bem. A gente já sabe que são pacientes que estão numa situação de maior fragilidade pelo próprio tratamento, então a alimentação ajuda a tolerar melhor tanto efeitos colaterais quanto ao próprio tratamento, mas não existe uma alimentação específica que vá evitar que esse paciente se infecte. O maior problema de infecção é realmente contato com pessoas sintomáticas ou com lugares onde pessoas sintomáticas tiveram há pouco tempo. Então, por isso que o isolamento social é tão importante neste momento. Tá certo. Com relação à questão do isolamento social, a gente está vendo que existem muitas discussões a respeito de isolamento total, lockdown ou isolamento parcial, isolar só quem precisa. Dentro desse contexto do paciente oncológico, em se evoluindo para outras modalidades de isolamento, como esse paciente deve se comportar e se olhar nesse contexto? Em que faixa de risco ele se encontra, ou depende do tipo de tumor? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Assim, depende um pouco do tipo de tumor, porque a gente sabe que pacientes que fazem tratamentos para tumores hematológicos costumam utilizar quimioterapias que são muito mais imunossupressoras do que pacientes que estão em tratamentos oncológicos para outros tipos. O que vale lembrar é que grande parte dos pacientes oncológicos estão acima dos 60 anos de idade. A oncologia, na grande maioria das vezes, é uma doença de incidência em populações mais idosas. Então, esses pacientes, só pela idade, eles estão num risco maior. Outra coisa, muitos dos pacientes oncológicos são pacientes que têm comorbidades, seja hipertensão, diabetes e assim por diante. Então, de novo, são fatores de risco que também se somam.
A gente tem um dado um pouco assustador da Itália, que saiu recentemente no JAMA, de que 20% dos falecidos da Itália, na época eles tinham 300 e poucas mortes, se eu não me engano, tinham algum tipo de tumor ativo. Então isso é muito alto. É lógico que a grande maioria eram pacientes já com outros fatores, mas isso é bastante importante. Então neste momento de isolamento social, o que a gente pede para os pacientes oncológicos é que eles tenham atenção redobrada. Então assim, de novo, isolamento social, tentar o menos possível sair da casa, pedir ajuda para as outras pessoas para que comprem os mantimentos, que acabem trazendo as coisas necessárias para casa, ao invés dele ter que se deslocar. Conversar com o seu médico para ter o menor número possível de deslocamentos para os serviços de saúde, consequentemente diminuir o tempo de exposição possível a alguém que esteja infectado. Tomar a vacina da gripe, que a gente começou a campanha nessa semana. Então, esses pacientes devem sim ser imunizados contra a gripe, porque a gente ainda não consegue diferenciar só pelos sintomas se o paciente pode ter o coronavírus ou se o paciente pode ter uma gripe. A gente sabe que grande parte dos pacientes oncológicos também tem complicações relacionadas à influenza, então o que der para a gente tirar da frente é muito bom mesmo. Pedir um cuidado redobrado a pessoas que cuidam desses pacientes oncológicos, então a qualquer sinal mínimo de que possa estar infectada essa pessoa deve sim se retirar do cuidado desse paciente, deve ser substituído por outro, e evitar contato com pessoas que estejam sintomáticas é o principal neste momento. Ok. Acho que a gente já teve bastante novidades e bastante informação com relação a esses pacientes oncológicos. Doutor Tiago, muito obrigada pelo seu tempo disponível para estar conosco, e a gente agradece e encerra por aqui o nosso bate-papo de perguntas e respostas. Obrigada. Imagina, foi um prazer, Valéria. Um abraço.